Fala, turma! Vamos fazer aqui um exemplo de determinante. Como que a gente calcula a determinante de uma matriz, primeiro aqui de uma matriz 2x2. Depois a gente vai vir com um exemplo de calcular o determinante de uma matriz 3x3, tá? E aí vocês vão ter base para resolver os exercícios lá do plano de aula que eu passei, tudo bem? Que aí, se eu não me engano, eu passei um exercício só dessa semana. Tá bom? Bom, então aqui a gente tem uma matriz, né? Uma matriz de ordem 2. Por que ordem 2? Essa matriz ela tem duas linhas. Lembrando que a linha é essa sequência que está na horizontal da minha matriz. E nós temos também duas colunas. A coluna está sempre em pé. Aí são essas sequências aqui de números que estão em pé. Então nós temos duas linhas, duas colunas. A gente então tem aí uma matriz 2x2, beleza? Bom, galera, então para a gente calcular o determinante dessa matriz, primeiro que determinante, a definição de determinante é simplesmente um número associado à matriz. É como se eu pegasse esse conjunto de dados, né, poderia ser dados computacionais, e colocasse um representante, né, que representasse esse conjunto de dados aqui na parte da computação, né? Então vamos calcular esse determinante ou este número associado a essa matriz 2x2. Bom, gente, para nós calcularmos então o nosso determinante, a gente usa o princípio de diagonal principal menos diagonal secundária, ok? Diagonal principal menos diagonal secundária, tá bom? Bom, diagonal é a diagonal de uma matriz, é essa linha imaginária, aqui ó, que eu vou projetar, essa linha em diagonal, né, nem horizontal e nem vertical, né, ou seja, nem sendo uma linha nem sendo uma coluna. Essa diagonal ela corta aqui a minha matriz de uma forma transversal, né? E essa diagonal, quando ela está apontada para o lado direito, como é essa que eu fiz, essa diagonal é a diagonal principal. Toda vez que eu tenho então essa flechinha apontada para o meu lado direito, a gente tem então aqui a diagonal principal, ok? E aí, contrário disso, flechinha apontando para o lado esquerdo, nós temos uma diagonal secundária, tá? Então o que nós vamos fazer? Achar o valor das duas diagonais e subtrair a secundária da principal. A gente resolveu o nosso probleminha tranquilamente, tá bom? Bom, então vamos lá. Diagonal principal, galera. Quando a gente calcula a diagonal principal e a secundária, nós multiplicamos, tá? A diagonal principal é o produto desses termos da matriz que fazem parte dessa linha, né, da diagonal que eu destaquei. E a secundária é a mesma coisa, tá? Vamos fazer aqui então, a diagonal principal, 1 vezes 4, posso até colocar aqui, se quiser fazer a continha. 1 vezes 4, né? 1 vezes 4, vou colocar aqui a resposta para ficar mais organizado. 4, certo? Então, nossa diagonal principal, 1 vezes 4, 4. Nossa diagonal secundária, 3 vezes 2. Então, a nossa diagonal secundária vale 6. Para terminar a nossa continha, diagonal primária menos a diagonal secundária. Então, a gente tem aqui ó, o valor da diagonal primária, 4, menos o valor da diagonal secundária. Achamos o valor 6, então ficaria 4 menos 6. E aí, o nosso determinante é igual a menos 2. Legal? Deu para entender? Então, é isso aí. E agora, turma, a gente tem aqui uma matriz de ordem 3x3, né? Ou seja, 3 linhas horizontais, 3 colunas na diagonal. Para a gente calcular, então, o determinante de uma matriz 3x3, nós utilizamos o mesmo conceito da 2x2. Diagonal primária menos a diagonal secundária. Só que aqui a gente tem... são várias diagonais que nós vamos ter. Nós utilizamos a regra de Sarros para calcular esse determinante.
A gente pega aqui as duas primeiras colunas, repete aqui no lado. 1, 8 e 4. A segunda coluna agora, 5, 3 e menos 1. Então repete as duas primeiras colunas e vamos montar as diagonais primárias aqui, ó, ou principais, né? A gente pega aqui do primeiro e estica até o último, tá? Na primeira, ó, vem aqui. A próxima, olha aqui, ó. Isso. Então a gente faz o destaque aí das 3 diagonais principais. Nós vamos fazer continha de vezes também para encontrar os 3 valores. Encontramos os 3 valores, vamos transformar, reduzindo numa conta de mais ou de menos, depende dos sinais, em um valor só. Tá bom? Então aqui, ó, vamos lá. 1 vezes 3 dá 3, vezes 2, 6. 6 positivo, né, gente? Todos os meus bonitinhos aqui são mais, então fica 6 positivo. Vamos colocar mais 6. A próxima diagonal, 5 vezes 0 dá 0, vezes 4, mais 0. Menos 2 vezes 8 dá menos 16. Menos 16 vezes menos 1, então fica mais 16. Não é isso? Vamos conferir de novo. 2 vezes 8 dá 16, vezes 1 dá 16. Menos com mais menos, com esse menos, mais. Beleza? Então aqui a gente tem a diagonal principal como a soma entre essas 3 diagonais. Seria então 6 mais 0 mais 16. A gente chega aí num total de 22, né? Mais 16 mais 0 dá 16. 16 mais 6, então costuma dar 22. Esse é o valor da nossa diagonal primária. E aí a diagonal secundária é a mesma coisa. Vamos colocar aqui, vamos montar as flechinhas. A gente sempre começa aqui, tá? Ó. Primeira flechinha. Segunda flechinha. Aqui, ó. E terceira flechinha. E aí, gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Toda vez que você terminar de fazer todas as flechinhas, da principal e da secundária, sempre tem que sobrar esses 2 carinhas aqui do canto, ó. Esses 2 bonitinhos aqui, eles têm que sobrar, tá? Essa é uma forma de você conseguir verificar se você acertou, né? Se você não desviou ou não deixou torto a linha, as suas diagonais. E te traz uma certeza de que, não, as diagonais estão traçadas todas certas, tá? Então vamos lá, diagonal principal. Não tem problema se eu começar daqui para lá ou de cá para lá, não vai mudar nada. Vamos fazer essa daqui primeiro então, ó. 5 vezes 8, 40, né? 5 vezes 8, 40. 40 vezes 2, então a gente tem 80. O que nós temos aqui? Tudo positivo, então fica mais 80, legal? Tá. Próxima. A gente tem 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes qualquer coisa, que então já vai ficar 0. Vamos lá, próximo. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 4 fica menos 24, né? Vamos fazer aqui para conferir. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Só tem o 2 como sendo negativo, então negativo no final, beleza? Bom, então a junção desses 3 carinhas aqui, desses 3 indivíduos, a gente tem aqui 80 positivo, esse 0 não vai mudar nada, então 80 menos 24, gente, quanto que dá 80 menos 24? 60, acho que 56, né? 80 menos 24, 56. Positivo ou negativo? Positivo, né? O maior sempre vence. Legal? Tá, então vamos agora utilizar aquela propriedade que a gente tinha feito na outra matriz, né? Que é diagonal principal menos a diagonal secundária. Diagonal principal vale 22. A gente pode colocar de outra cor. A gente pode colocar até mais 22, ó. Para não ter dúvida. Menos
o mais 56. Abre parêntese, tá? Muito cuidado, porque eu tenho um sinal de menos na operação e tenho um sinal de mais no termo ou no número. Então, existe um conflito entre dois sinais. Vamos ter que fazer uma regrinha de sinal, legal? Então, vai ficar mais 22, menos com mais dá menos. Então, fica mais 22, menos 56. E aí, quanto que fica, então, 22... Opa, 56 menos 22. Com certeza já vai dar negativo, né? O 56 vence. Então, o nosso determinante, menos 34. Tá legal? Se não entendeu, volta o vídeo, tá? E vamos fazer aqueles exercícios lá.